Olá, família MetaLife, como vocês estão? Estamos aqui mais uma vez fazendo a live para fazer o encerramento da semana. Hoje a gente encerra a semana do fisioterapeuta e a gente está muito feliz aqui nessa live, que são assuntos super interessantes para fisioterapia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Outubro Rosa, as campanhas sazonais. E eu vou estar aqui hoje, né, com o patrocínio da MetaLife, com a companhia da Natália Lima, uma pessoa fantástica dentro do nosso mundo de Pilates. Eu sou aqui do marketing, estou aqui à frente do marketing da MetaLife. A Natália vai fazer uma parceria comigo aqui na live, falando desse nosso mundo de fisioterapia, com todo o conhecimento que ela tem. E eu passo a palavra para ela falar um pouquinho. Oi, Natália! Oi, Rô, tudo Tudo bem? bem? Tudo ótimo. Como estão as coisas por aí? Tudo bem? Que estão ótimas, né? A gente tem que estar com a energia bem para cima, que é Outubro Rosa, né? É uma temática super feminina, uma temática do nosso mundo, né? E tem muita correlação com o mundo de fisioterapia. E com o bate-papo com a Nath, eu descobri que ela sabe muito aí da saúde feminina. Eu falei, tem tudo a ver com o tema, né? Foi aí que surgiu nossa ideia da live, né? Então, a gente Rô. casa uma campanha sazonal com o conhecimento da fisioterapia. Eu acho que vai agregar muito essa live, né, Nath? Com certeza. A Nath caiu um pouquinho, mas isso é normal. Daqui a pouco ela volta, né? Então, hoje a gente fecha a semana do fisioterapeuta aqui na MetaLife. A gente vai falar um pouquinho sobre a campanha sazonal Outubro Rosa, como aquecer o teu estúdio, né? Isso é fantástico, aquecer o estúdio com uma campanha forte que é Outubro Rosa. Voltou, Nath? Voltei. Acho que deu alguma queda aqui de Wi-Fi. Eu desliguei e eu coloquei aqui de novo. Acho que voltou. Tá certo. Então, eu estava falando, Nath, da campanha sazonal de Outubro Rosa, né? Então, quando a gente vai para o mundo de marketing, a gente vê as grandes empresas trabalhando dentro desse conceito na década de 90, né? Lá começa nos Estados Unidos, essa onda forte dessa prevenção, desse autoexame, e aí chega até os dias de hoje e tem muita correlação com o mundo que a gente vive, né, de fisioterapeuta. Então, eu queria passar a palavra para você falar um pouquinho, né, sobre essa questão da fisioterapia, do Outubro Rosa, do autoexame. Bom, Rô, primeiro deixa eu me apresentar, né, para quem não me conhece aí, um pouquinho. Eu sou Natália Lima, fundadora do Tátiva, trabalho com Pilates desde 2002, mais de 20 anos quase, né? Vai bater aí os 21 anos. E eu sou especializada na saúde da mulher e trabalho também com medicina integrativa. E aí, quando eu bati um papo com a Rô faz umas 2 semanas atrás, eu estava contando um pouquinho do nosso trabalho aqui do espaço, contando um pouquinho do que eu faço, a gente falou assim, nossa, a gente podia fazer uma super live, né? Ainda mais quando a gente está no Outubro Rosa, nessa semana do fisioterapeuta, que eu acho que fazia muito sentido. Aqui no nosso espaço, só para o pessoal ficar ciente, eu tenho atendido muitas pessoas, e principalmente mulheres que tiveram câncer de mama, e que o Pilates ajudou bastante elas com a questão da reabilitação, da vida, né? Delas voltarem a uma rotina normal. E não só com a questão da reabilitação, mas os médicos mesmo, e aí tem vários estudos apontando, falando que a prática do Pilates ajuda não só a questão da reabilitação para quando você tem o câncer de mama, mas também para a questão da prevenção, né? Praticar atividade física e atividade não de alto impacto, mas uma atividade que a gente fala confortável para o corpo, que eu brinco, ela ajuda a aumentar o sistema imunológico, por consequência a gente ajuda a melhorar nossas células do nosso corpo, né? Mas trazendo um pouquinho do que você falou, né, da questão da história mesmo, é uma pena que o Brasil só começou com esse movimento forte em 2002, que foi mais ou menos quando o Pilates entrou aqui. Mas ainda bem que a gente hoje tem uma coisa bem... Hoje todo mundo abraça essa causa, né? É bem legal isso. Isso. E é bom, né, trazer a ideia do Pilates junto com uma causa bem grande, né, que é o Outubro Rosa. Então, quando você leva isso para o teu estúdio, né, você está trazendo a importância que você dá para o ser humano, para a vida, né?
Eu vejo o Pilates um grande aliado ao movimento, à vida. Então, a pessoa está com alguma debilidade, precisa fazer alguma reabilitação, ele usa Pilates e aquilo traz vida para ele. E aí eu vejo o Outubro Rosa com essa questão de vivacidade, de vida, muito casado com Pilates, né? E o que você dá de dica, Nath, para as pessoas que têm o estúdio, querem fazer um Outubro Rosa diferente? Qual o movimento que elas podem fazer dentro do estúdio? Bom, além de incentivar, né, a questão do autoexame, que a gente já fala muito nas mídias sociais, e aqui a gente também usa, todo mundo usa rosa. Tanto é que hoje eu tô aqui com o meu... Eu sempre tenho alguma coisa rosa no Outubro Rosa. Então eu falo para todo mundo trazer algo rosa, vir com algo rosa na aula, né? Eu brinco, até os próprios professores que trabalham no espaço, justamente para a gente lembrar que esse Outubro Rosa e lembrar as pessoas de fazerem esse autoexame. Essa é a primeira dica que eu dou. E uma outra coisa que eu trabalho muito aqui no meu espaço, durante assim, a respiração já é uma coisa que a gente trabalha naturalmente dentro do método do Pilates, mas a gente enfatiza muito mais isso. Por quê? Porque há um tempo atrás eu participei de um estudo na Escola Paulista de Medicina de Neurociências, falando justamente sobre a respiração e a interferência que isso causa no nosso corpo, no caso fisiologicamente falando, nas nossas células do nosso corpo, né? Então, percebeu que as pessoas que respiram mais, que praticavam algum tipo de atividade física, que trabalhava a respiração, e hoje em dia a gente tem a maioria as únicas atividades que a gente tem hoje é o Pilates, que trabalha puramente a respiração, né? E a yoga. O resto de atividade, falando de atividade física, né? Não estou falando de meditação nem nada disso. A gente percebeu que as pessoas que tinham isso e que estavam... E aí a gente separou em vários grupos as pessoas de cada tipo de doença. E um dos grupos eram pessoas com câncer de mama. A gente percebeu que as que começaram a praticar esses exercícios que influenciavam com a respiração, elas começaram a ter uma resposta imunológica muito maior. Então, o resultado não é do exame, nossa, fugiu a palavra, do medicamento, né? Falando o resultado do medicamento foi muito mais rápido do que as pessoas que não faziam esse tipo de atividade. A gente pôs Olha, fantástico. Qualquer. Então, a parte de medicamento respondia mais rápido quando tinha uma respiração adequada. Quando você me contou sobre a respiração, eu já fiquei encantada, né? O Pilates agindo na respiração e agindo na renovação aí das células, né? Então, até no tratamento, ele consegue ter um resultado melhor pela ativação da respiração. Sim, porque o que acontece? Quando a gente fala de respiração do Pilates, porque a respiração é uma coisa já intrínseca no nosso corpo, só que a gente não para pensar sobre a respiração, né? Normalmente a gente tá lá respirando e nem percebe o que a gente está fazendo no nosso corpo. Mas quando a gente presta atenção nessa questão da respiração junto com o movimento, a gente consegue fazer com que as nossas células, né, os nossos neurotransmissores, eles aumentem a conectividade deles, isso faz com que o nosso corpo funcione muito melhor. Então, um exercício bem feito, com a respiração bem feita, ele vai ter muito mais eficiência no nosso corpo. Se o exercício ele já é conhecido como aumentar o sistema imunológico naturalmente, imagina fazendo esse exercício juntamente com a respiração, que vai fazer com que o nosso corpo tenha maior performance. Então isso aí é bem assim natural, né, do ser humano respirar. A gente já nasce, já respira, né, Nath? E aí se a gente consegue trabalhar isso durante a vida, a gente tem uma melhor performance, né? E quando a gente fala do Outubro Rosa, né, a gente aqui na MetaLife trouxe uma campanha. Então vocês que estão aí na live podem mandar uma frase. A gente vai escolher as frases criativas sobre a chair, vai entregar uma chair para quem fazer uma frase bem criativa sobre os desafios do fisioterapeuta. Então, assim, dentro desse mundo nosso de fisioterapia, a gente tem diversos desafios, e aí eu queria que vocês enviassem as frases bem criativas que vocês sabem mesmo, só quem está no dia a dia vai saber fazer essas frases, né?
E aí a gente vai presentear, durante essa semana foram 3 lives, a gente vai presentear quem participou das lives com uma chair. Então, falando da chair, Nath, quando você faz os exercícios voltados para a chair, o que isso tem correlação com a respiração? O que melhora? Conta um pouquinho dos exercícios na chair, o que trazem de benefício. Ó, eu não sei se os fisioterapeutas que estão aí nos assistindo vão concordar comigo, mas é o que acontece. Normalmente, a chair é o aparelho que... É um dos aparelhos que os alunos menos gostam, porque ele requer muito mais esforço físico para estar fazendo o exercício corretamente. Ele tem menos brinco de ajuda, né? Então, o que acontece? Quando eu falo que eu deveria escrever uma placa aqui no meu espaço, respira, porque eu percebo que as pessoas começam a ter mais dificuldade de fazer exercício quando elas deixam de respirar. Então, elas querem acabar aquilo tão rápido e elas seguram toda... Tá todo mundo concordando que eu tô lendo aqui, também que tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui. Então, eu querem acabar aquilo tão rápido, tão rápido. E aí, porque ela é mais difícil de fazer, eu falo assim, mas você tem que fazer... eu falo, respira, que vai ficar mais fácil. É isso, eu sempre lembro da respiração. E quando eu vou mostrar o exercício para o aluno, no caso aqui para a mulher, enfim, eu peço sempre para ela prestar atenção na minha respiração e que o meu movimento fica mais fluido. E aí eu falo que a respiração ela é a base de todos os princípios do Pilates. Se você respira durante o exercício, todo o resto vai bem. Vai bem a força, vai bem a flexibilidade, vai bem a fluidez. Vai bem tudo durante os exercícios, né? Alguém comentou aqui que a chair é um dos aparelhos preferidos. Eu também acho que a chair é um dos aparelhos que eu mais gosto de trabalhar. Normalmente, assim, meus alunos, quando chegam aqui, falam assim, ai, Nath, você não vai dar exercício na chair hoje, não? Porque toda aula eu dou um exercício lá. Porque eu falo que a chair ela é desafiadora, e ela é desafiadora nessa questão da respiração, né? A pessoa parar para pensar no que ela tem que fazer. Então, ela, se ela não respirar no exercício, ela não vai conseguir fazer o exercício. Então, a respiração é a base. E quando a gente respira, a gente consegue fazer o exercício e a gente traz vários benefícios, como eu comentei logo antes. Então, essa parte de respirar, né? Se a gente tomasse consciência, né, durante o dia, a gente parasse um pouquinho para respirar, durante os desafios a gente respirasse um pouquinho. Então, assim, tem uma correlação muito grande do respirar, né, com a saudabilidade, com a saúde. Então, quando a gente escolheu a chair, a gente viu que era um equipamento que era muito importante, né, dentro do mundo do Pilates, que ela faz grande diferença, né, na fisioterapia. Então, estava muito correlacionada com esse momento grande do Outubro Rosa, né? A gente está muito feliz aqui, a empresa como um todo, de comemorar aí o Outubro Rosa. A gente veio com a temática forte nas mídias digitais. Então, o que eu deixo aí de dica para o marketing, né, dos estúdios, coloquem mesmo o Outubro Rosa nos seus estúdios, compartilhem, façam esse movimento, porque é uma cadeia, né, de relacionamento. Então, quando você vai estimulando essa campanha sazonal, você automaticamente está estimulando um movimento que é voltado para o Pilates, né, para a fisioterapia. Então, é uma coisa muito correlacionada, né? Então, quando a gente criou a temática, né, que era quero para que te quero já, a gente queria correlacionar com o autoexame. Faça o exame já, né? Então, se previna, se cuide. E o Pilates tem muito disso, né? A pessoa vai para o estúdio porque ela quer ter um cuidado com a saúde, ela quer estar saudável, ela quer estar bem, né? Então, quando você pensa na campanha sazonal, Nath, conta um pouquinho para a gente como você estimula os alunos, tem alguma brincadeira durante o mês, como que acontece isso? Eu sou uma pessoa que eu adoro fazer desafios aqui no estúdio. Eu sempre falo que eu brinco que eu dou lição de casa para os alunos, né? E você estava comentando agora que essa questão do autocuidado, esse tipo de coisa. Quando chega o Outubro Rosa, uma vez eu escutei uma frase, né? Foi, na verdade, um dos maiores motivadores. E olha que coincidência, um dos maiores motivadores de eu estar fazendo Pilates foi justamente porque eu escutei essa frase, que era uma frase que o Joseph Pilates falava e eu ouvi da minha
mentora na época. Ela falou assim, que o Pilates falava muito sobre a cura através do próprio corpo. E na época, por coincidência, eu tinha uma tia, quer dizer, uma tia, que ela estava com câncer muito grave. E quando eu escutei isso, e aí eu liguei para essa minha tia e eu falei, olha, tia, acho que se você fizer exercício de respiração, se você usar essa técnica, eu acho que vai te ajudar a melhorar. Enfim, ela de fato teve uma grande melhora quando eu conversei com ela e passei os exercícios. Foi logo no começo, quando eu comecei a aprender. Então, isso me motivou muito a incentivar as pessoas a praticarem Pilates e a praticarem em casa, né? Então, o que eu brinco com os meus alunos no Outubro, com meus alunos no modo geral, até os homens, no Outubro Rosa. A gente tem o nosso WhatsApp aqui do espaço, que a gente manda recado, e esse é um dos únicos momentos que eu deixo aberto para os alunos poderem interagir. E aí eu falo que a pessoa ela tem que praticar pelo menos 5 minutos de exercício do Pilates, que usa a respiração em casa, e mandar pra gente. E aí a gente faz umas brincadeiras. Quem mandar mais exercícios durante a semana, tirando o dia que vem aqui, aí não conta o dia que vem aqui. Então, se a pessoa vem 2 vezes por semana e ela fizer 4 vezes na semana mandar pra gente, durante esse mês, no final do mês a gente dá um prêmio, sorteia alguma coisa aqui do espaço, sorteia às vezes um atendimento, não sorteia, né? Mas dá pra pessoa que mais se dedicou, né? A estar praticando esses exercícios para que a gente torne isso um hábito em casa, né? Na verdade, a ideia aqui não é só você fazer os exercícios por causa do Outubro Rosa. Na verdade, é uma consequência para o futuro. Se você começa agora, lá na frente, a probabilidade de você ter uma vida mais saudável é muito grande. Então, como é que eu posso dizer? É um chamariz, né? É um momento que a gente chama de Outubro Rosa, mas que a pessoa mude a rotina dela, mude os hábitos, né? Daqui para frente. Eu já tive experiência de fazer isso, né? De fazer interação em casa e tirar foto e mandar vídeo, né? Com exercício físico. Isso estimula muito, porque você está ali, né, no teu dia a dia, você está num grupo, você tem que ter essa interação. Então a gente pode usar dessas campanhas, né, de marketing sazonal para ter essa interação maior e gera engajamento dentro do estúdio, né? Todo mundo se conhece, todo mundo acaba criando elos, né, laços, que é tão forte aí no Outubro Rosa. Então isso é muito importante. Quando você me falou da tua carreira, você me falou também desse segmento, que você segmenta o teu público. Isso eu acho muito interessante. Que hoje você segmentou, né, o público do teu estúdio e ele está muito voltado para as mães, né, que estão grávidas. Conta um pouquinho desse momento da tua decisão, dessa segmentação, porque muitos me perguntam, Rosana, como que eu faço para segmentar meu público? Eu estou com um público que eu acho que é jovem, mas eu estou fazendo campanha para idoso, então eles ficam num conflito, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho assim, como você fez essa segmentação, como você definiu, em que momento você definiu esse público? Bom, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei muito do público feminino, e especialmente as mulheres que durante a gestação e as tentantes, eu falo, né? As tentantes, as gestantes e as puerpérias, né? Eu sempre gostei de trabalhar com esse público. E toda vez que eu pegava uma gestante, principalmente como é que eu falo? Uma gestante no meu espaço, eu sempre ficava muito contente, porque eu falava, nossa, como eu gosto de trabalhar com esse público, porque eu vejo o resultado, eu sinto que era um resultado. E aí, o que aconteceu? Quando você se dedica a estar trabalhando com esse tipo com algum público que você escolha, e você se dedica àquilo, e aí começa a se especializar, e eu acho que isso é a grande chave, né? Estão dizendo que está sem áudio? Você está me ouvindo, Rô? Eu tô, perfeitamente. Será que tem então alguém? Tá. Alguém me falou, eu vi aqui que estava sem áudio, então tá bom. Tá. Então, quando você você quer trabalhar com um público específico, você também precisa se especializar daquilo que você quer. Então, eu comecei, como eu descobri que eu queria muito aquilo, eu comecei a me especializar. E quando você começa a se
se especializar, você começa a passar mais segurança para o seu cliente. Então, não adianta eu acordar hoje e falar assim, eu trabalho com idoso, mas não é o meu público foco aqui no meu espaço, né? Então, assim, chega assim, começo hoje, eu falo, hoje eu vou começar a só atender idoso. Só que assim, por mais que eu só queira atender idoso, primeiro que eu tenho que conquistar esse público, que é aí nesse ponto que eu vou chegar, e segundo é a questão assim, eu não tenho essa habilidade de trabalhar com o idoso, né? Porque não é o meu público forte. Então, assim, eu vou saber trabalhar, mas assim, eu vou ter as minhas inseguranças do tipo, será que tá bom isso? Será que ele tá se sentindo seguro? Esse tipo de coisa. E aí, quando você se especializa, você passa a segurança pro seu cliente, pro seu paciente, enfim, e ele sente essa segurança. E dessa forma, ele começa a indicar para outras pessoas, porque o ser humano, ele vive em comunidade. Principalmente a gestante, né? A gestante, ela sempre tem um grupo de mães, de grávidas, e elas se indicam muito quando alguma coisa faz bem para elas. Então, foi dessa forma que eu comecei a segregar meu público. Eu comecei a me especializar, a entender mais do assunto. E aí, como eu já te contei, né? Eu falo que aqui a gente acredita que o ser humano ele é integral. Que a gente não adianta só passar um exercício físico. Então, eu acabo lendo a respeito de outras coisas que tenham a ver no assunto. Então, a pessoa acaba vendo que, de fato, eu sou especializada nisso, que aquilo lá que eu falo tem embasamento, e aí ela se sente segura. Então, é assim que a gente começa. A gente começa se especializando e dando um passo de cada vez. Isso, eu acho que a gente tem que ver, né, o segmento que a gente tem mais atração, aquilo que a gente gosta, né, a persona que se identifica, né, com a nossa pessoa, e aí a gente começa a criar subsídios para ter esse público, né? Você falou que atende aí as gestantes, que é um grupo grande, você atende também o pós-gestante, a pós-gestante, vai o esposo e a esposa, como que é esse relacionamento? Explica um pouquinho pra gente. Então, quando eu atendo, por exemplo, aqui eu atendo a gestação durante a gestação inteira. E aí elas acabam gostando bastante do exercício, eu acabo atendendo um pós-parto, porque a gente precisa fazer uma reabilitação para colocar ela de volta na rotina. Então elas acabam voltando justamente por causa disso, porque quando a gente fala sobre gestação, a gente não pode esquecer que a gestação ela é todo um processo, por isso que eu falo que começa desde a tentante, né? Vou contar uma história rapidinho que eu acho que faz super sentido aqui para contar para vocês falando do público de gestante. Uma vez eu participei de um outro estudo de Pilates falando sobre isso, e tinha uma gestante, tinha uma mulher que ela queria muito engravidar e ela não conseguia engravidar. E ela tinha feito diversos exames, ninguém entendia. E o marido fazia, eles tinham era saudável, não tinha nenhum problema, não tinha necessidade de fazer uma fertilização, mas ela não conseguia engravidar. Aí ela começou a praticar Pilates. Por isso que eu falo que o Pilates, uma vez, eu até fiz uma live com uma médica que faz fertilização e ela até também fala muito sobre isso, que o Pilates é uma coisa incrível. E ela começou a praticar o Pilates. E quando ela começou a praticar o Pilates, ela tinha um desvio na coluna do sacro, que a gente chama de sacro levemente verticalizado, mas era muito sutil. E quando ela começou a praticar Pilates, começou a usar a respiração, os exercícios corretamente, a postura dela naturalmente foi se corrigindo. E nisso ela conseguiu engravidar. Por quê? Então, e aí o que estava acontecendo? Esse sacro levemente verticalizado não deixava com que o óvulo. Aí a gente foi entender o que estava acontecendo, porque fazia parte de um estudo, enfim, não deixava chegar aonde precisava chegar para ter a concepção. Então, assim, ela fazia exame, fazia tudo e estava tudo certo. Então, e o marido também. Então, o problema aí foi um problema postural. E olha como o Pilates pôde fazer isso. Criar uma possibilidade aí para essa mulher simplesmente com atividade física. Então, assim, para você ver como o Pilates ele é rico em qualquer área. Por isso que eu falo que é desde tentante, né? E aí, eu acho que esse conhecimento, né? A gente tem que divulgar, né, Natália? Então, que as pessoas não falam muito a respeito disso, né? E aí, quando elas fazem que eu falo de tentantes, aí elas engravidam, ficam aqui durante a gestação, e o pós-parto também tem todo um outro processo para que o corpo volte, para que ela não tenha diástase, e para que ela não tenha incontinência urinária, escapes, esse tipo de coisa. Então, assim,
E aí os maridos, as mulheres acabam vindo e normalmente os maridos às vezes vêm juntos porque são arrastados pelas esposas, né? Porque elas querem praticar um novo momento juntos. E aí o que acontece? Eles acabam gostando tanto que acabam ficando. Só que não é o meu público forte, é o que eu amo mesmo é trabalhar com mulheres. Então por isso acabo tendo outros profissionais aqui no meu espaço que acabam atendendo esse tipo de público. Então, assim, acaba sendo uma coisa bacana aqui no espaço, porque a gente consegue atender vários tipos de públicos. É isso que a gente acaba fazendo. Então, isso que é interessante, né? Você se especializou em uma persona, em um tipo de público. Desse tipo de público, você já agrega, né, o esposo dela, você cria um ambiente, você cria um formato para atender também outras pessoas. Então, isso quando a gente faz no estúdio, né? A gente às vezes só fica pensando na parte física, então a gente tem que também pensar nessa parte humanizada. Então, eu vou atender um idoso, eu vou atender aquele que está acompanhando o idoso, onde vai ficar essa pessoa vem fazer junto com o idoso, quando é grávida, né, o esposo pode vir, onde vai ficar. E essa questão postural que você falou é fantástica, por isso que o nosso segmento é muito rico, né? A gente tem que fazer essa live chegar a muitas pessoas, porque assim, se muitas pessoas soubessem o que é Pilates, o mundo é melhor, né? Meu pai fez por muitos anos fisioterapia e isso que trouxe vida para ele, senão ele ia ficar vegetando em cima de uma cama. Então, assim, a gente tem que trazer esse conhecimento de movimento, de vida, de reabilitação, né, do Pilates para muitas pessoas, né? Então, aí já passou rapidinho, Nath, nossa live já está chegando ao final. Eu queria que você finalizasse falando, dando um recado aí para quem quer movimentar o estúdio durante o ano, quem quer usar de campanhas, né, sazonais para falar com o seu público, para movimentar, você pode falar com você. Então, finaliza a nossa live para a gente concluir esse dia que foi fantástico, né? Bom, primeiro eu vou agradecer, porque eu adoro falar sobre Pilates, ainda mais falar sobre esse público feminino que eu amo, assim, de paixão. Então, por mim, eu fico horas e horas falando, até o que você falou, Rô, passou super rápido. E aí, o que eu deixaria aqui de dica? Primeiro, para movimentar, né, o espaço, essa questão do marketing. Primeira coisa, eu acho que criar essa comunidade, né, que é o que vocês falam da família MetaLife, né, criar essa família também dentro do seu espaço, faz totalmente a diferença, porque, querendo ou não, o nosso trabalho ainda é muito boca a boca, né? Por mais que você divulgue nas redes sociais, e quando você divulga, normalmente você às vezes não posta você, mas você posta o seu aluno fazendo o exercício. E quando ele faz o exercício, tem o amigo dele que segue, ou a família que segue, e vai falar assim, eu quero fazer exercício aonde você faz. Então, primeira coisa é você criar essa comunidade, esse engajamento dentro do seu espaço, para que você consiga e aproveitar esses momentos, né? Tipo, como o Outubro Rosa e o mês que vem. Cada mês a gente, se vocês olharem, vai ter cada mês. Ele tem uma proposta, né? Ele tem uma proposta, e você estudar em cima dessa proposta para criar esse engajamento no estúdio, você consegue melhorar essa movimentação, além de deixar as pessoas mais engajadas e se sentindo parte dessa família, que é uma família, né? O Pilates é engraçado a MetaLife falar a família MetaLife, porque o Pilates ele traz muito essa questão da família, do acolhimento, né? O Pilates eu falo que o Pilates ele vai além de atividade física, né? Como não só a questão de olhar a pessoa como uma pessoa integrada, mas ela chega lá e você sabe da vida dela e você sabe dos problemas dela, então ela vai além de uma aula de Pilates. Então é isso, ela fazer parte dessa família e também se você quer atingir um público específico, é se especializar, que é isso que eu falo muito para os fisioterapeutas que eu dou formação, que eu convido, eu converso com eles, eu falo muito dessa questão da especialização, você ir atrás de conhecimento. E aí eu deixo aberto aqui o meu canal para quem quiser tirar dúvida, quiser me perguntar. Eu sempre recebo no meu Instagram perguntas de fisioterapeutas perguntando a respeito do tipo, Nath, eu tô com uma gestante, ou eu tô com uma mulher assim, o que você acha que pode? Então, eu sempre respondo, eu nunca deixo passar em branco. Então, para quem quiser aí, eu posso deixar meu Instagram, Rô, tudo bem? Claro, pode sim, Nath.
eu acho que já tá aqui, né? O oficial Nata Lima. E aí eu fico aqui à disposição para quem quiser bater um papo. Nath, a MetaLife agradece você fazer parte dessa grande família. Eu vejo um segmento muito acolhedor, todos são unidos, todos estão juntos e isso faz a diferença para a saúde, porque a gente mexe com um segmento que é voltado para a saúde. A MetaLife agradece você pela participação de hoje, agradece todos que estão aqui. A gente está ainda na metade do Outubro Rosa, então dá para fazer ainda muitas ações. E aí, durante o mês, eu espero vocês aí atuando junto à Tchê, né, Val? A Tchê foi aí o motivo, né, o mote da nossa campanha desse mês. E quem quiser tem um promocional. Quem assistiu as lives pode enviar no nosso Instagram também uma mensagem que a gente vai ter um preço especial para a Tchê. E eu amei falar com você, Nath. Muita gratidão. Até mais, Amei. Nath. Amei. Vamos tirar uma fotinho antes? Vamos tirar uma. Vamos. Deixa eu tirar uma. Peraí. Pronto. Ótimo. Legal, Nath. Obrigada, gente. Até mais. Obrigada. Tchau. Tchau.